E aí, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre como se articulam os assuntos que nós tratamos aqui no canal. Então, basicamente, aqui nós tratamos sobre filosofia, arte, música, poesia. Quer dizer, música eu nunca falei, mas as minhas abordagens, a maneira como eu estruturo a minha explicação, como eu desenvolvo o meu raciocínio, tem muito como base e como premissa os elementos que aprendi através da música e da filosofia que eu aprendi através da filosofia das artes pela música, né? Então, as minhas exposições têm muito das exposições que eu faço como professor de música e como alguém que busca tornar claro, tornar concreto, tornar perceptível algo que é muito invisível, como no caso é a própria teoria musical, por exemplo. Tá? Então vamos tentar articular aqui um pouco de filosofia, de arte, de música, de poesia, de literatura e como esses elementos se articulam, né? Tá? Esse vídeo não é um vídeo teórico, assim, tipo teoria do conhecimento para as artes e filosofias, mas sim um pouco de uma pincelada da minha experiência em relação a isso. Pensei em falar um pouco sobre isso porque ontem a gente estava fazendo o Clube do Livro, né? Em Busca da Beleza, e caso você tenha interesse nesse assunto, Em Busca da Beleza, sobre o Clube do Livro, o link vai ficar aqui na descrição para que você possa conhecer. E enquanto a gente tratava do assunto, né, estava falando das Enéadas de Plotino e como ele trazia uma série de elementos, uma série de exemplos ou de explicações que te colocavam na experiência e como ele transitava muito rapidamente dos elementos puramente teóricos, tá? E puramente teóricos aqui a gente pode entender entre aspas, muitas aspas, né? Porque é difícil conceber algo que seja puramente teoria, né? Como seria, por exemplo, a metafísica, como seria, por exemplo, a matemática no sentido puro pitagórico, como a gente busca estudar, mas é difícil que todas essas coisas não tenham suas sombras ou suas representações na realidade, de maneira que a gente possa captar com os sentidos em algum nível, tá? Nem que seja a partir de um plano de analogia. Né? A pura abstração, a pura ideação é muito difícil da gente conceber, né? E quando a gente fala, por exemplo, dos sentidos, né, e vai denominando os sentidos, falando dos sentidos, da sensação do frio, do calor, etc. Sempre que eu penso nesses sentidos, eu vou de alguma forma relacionando eles com o meu próprio corpo, né? Isso é muito natural, isso é muito automático. Então, de alguma forma, o intelecto, né, o que passa no intelecto, ele está muito relacionado com o que habita na nossa alma corporal, na alma que está presa, atrelada ao corpo, né, e também no próprio corpo, né, até porque o que faz com que a gente perceba o que se passa no corpo, né, é justamente a alma que se relaciona com o corpo, que torna perceptível para a nossa inteligência, para a nossa imaginação, para a nossa razão, os elementos dos sentidos, tá? Então agora vamos falar um pouco disso. Quando eu parto de um ponto, de um princípio, né, onde eu começo a ensinar arte aqui no canal e poesia, literatura e falar sobre isso, eu parto de um princípio de que eu entendo e considero que a educação sentimental, que é um assunto que eu volto a abordar várias vezes aqui, ela é um elemento essencial dentro da educação, mas ela é um elemento que compõe, né, que está dentro da nossa formação e que eu considero e entendo, vejo que não a temos recebido na nossa educação atual. Então, quando eu venho com o aporte da arte, é porque eu entendo que precisamos realizar essa formação, essa educação sentimental. Porque, do contrário, não vamos ter o domínio correto dos nossos sentidos e a razão não vai poder se expressar corretamente. Eu falei sentidos, mas eu queria falar dos sentimentos. E dentro
da educação sentimental, né, onde a gente fala de educar a espontaneidade, a gente pode até fazer uma diferenciação dizendo que existem emoções que são coerentes ou são boas e existem emoções que são justamente ruins, depreciativas, que nos colocam em um patamar inferior, que nos animalizam, tá? Então, se a emoção ela nos humaniza, nos torna mais altruístas, mais virtuosos, ela é uma emoção boa. E se a emoção ela nos animaliza, nos torna mais violentos, mais fora do controle, não vou dizer até nem fora do controle, porque às vezes sair do controle tem seus pontos positivos, né? Mas fora da nossa consciência, fora da trilha que nos leva para um ponto de acerto, né? Ainda que, como eu falei, sair do controle às vezes tem seus pontos positivos e por isso a arte nos ajuda a perceber isso, né? Nos ensina sobre isso. Então, às vezes, o nosso caminho mais curto não seja dentro de uma trilha, mas rompendo esse caminho e voltando para ela em seu momento salutar, né? E aí, sem que me estender muito por aqui, né? Nessa parte da arte especificamente, temos aquele contraste que é trazido, né, acho que não muito por Nietzsche, mas também por outros autores, que falam sobre Apolo e Dionísio, como esses dois arquétipos que são complementares, opostos, né? E o Dionísio falando justamente dessa parte do improviso, da quebra de padrões, do rompimento de esquemas, e o Apolo justamente o contrário, da criação do esquema, da formalização, da estruturação, né? E nós sabemos que uma coisa não vive sem a outra. Precisamos da forma, precisamos da estrutura, precisamos da rotina e precisamos justamente do seu oposto, daquilo que destoa, daquilo que é a sombra, tá? A luz da lua e a luz do sol. Nesses elementos que se complementam, sendo o sol o elemento estruturante, fortalecedor, e a lua o elemento dissolvedor, né? Aquele que opera quando as convenções não estão presentes, né? Eu lembrei agora do mito de Tristão e Isolda, mas que não tem nada a ver com esse momento aqui, mas que tem essa imagem, né? O encontro sob a luz da lua, onde quando as convenções não estão mais sendo exigidas, né, se pode mostrar sua verdadeira essência, mas isso é um outro assunto. Deixa eu tirar esse cabelo aqui da frente. Sim, voltando pro que eu estava falando. Então a arte vai nos dar um aporte emocional, um aporte sentimental, que vai fazer com que a gente possa direcionar corretamente os nossos sentimentos, direcionar corretamente o que nós gostamos, direcionar corretamente os nossos afetos, para que a gente não seja dominado por eles e sim possa ter uma melhor consciência daquilo que acontece dentro do meu espectro emocional. E aqui cabe entender o seguinte: dentro da educação sentimental, não racionalizamos os sentimentos, tá? Usamos a razão para compreender os sentimentos e as emoções, né? Como uma espécie de extensão, né? Porque as emoções elas são tanto boas quanto ruins, os sentimentos são sempre bons, né? Pensando nessa categorização. Não buscamos racionalizar os sentimentos, né? Pelo menos aqui eu não faço isso nesse canal. Buscamos compreendê-los com o aporte da razão, mas os sentimentos eles precisam ser trabalhados e tratados dentro da sua via própria. As emoções elas não admitem uma ordem específica, elas não admitem estar numa forma específica, tá? Uma forma assim que seja estruturada como um pensamento, como um argumento lógico, tá? Ela tem a sua lógica, ela tem o seu princípio, meio e fim, mas essa estrutura que a gente espera, por exemplo, de um argumento, ela não vai ter. Essa estrutura que a gente espera de um projeto, de uma ideação, ela não vai ter. Então ela vai ter uma estrutura que é própria, que segue os seus próprios moldes, que segue as suas próprias leis, seus próprios cânones, vamos assim dizer. Então,
esse é um princípio que eu acho importantíssimo se entender. E trazendo isso, entendendo esse mundo interior, que é o mundo dos sentimentos, das sensações, eu acho mais fácil, porque não que seja fácil entender as emoções, mas porque eu acho que a gente ganha tempo depois com isso, tá? Do contrário, a tendência que nós temos quando estamos estudando é querer ficar muito na racionalização, porque a razão ela vai ter as suas justificativas e vai ter os seus móviles que são mais compreensíveis do que os móviles das emoções. E vamos tentar agir, né, por um viés de afirmação sempre racional, um viés que sempre afirme essa postura racional, tá? Por uma justificativa que vai buscar sempre uma racionalização dos processos que às vezes não tem, e não tem porque estamos agindo por um viés emocional. E o viés emocional, ele em si não é nem bom nem ruim, mas ele precisa, ele vai agir buscando a sua própria afirmação no mundo, e que justamente por isso que o Julián Marías ele fala dessa educação da espontaneidade, porque se temos um direcionamento que é espontaneamente bom, que é espontaneamente correto, muitas coisas se resolvem em nossa vida e muitos caminhos se abrem para nós. Ele coloca que fora disso a gente fica sempre preso a um determinismo genético ou a um determinismo ou genético ou social, né? Isso. Então nunca é o eu ali atuando. Nunca é a minha consciência que atua, que se coloca como responsável pelas suas ações, que erra e que acerta nisso. Tá? Então, ter essa coragem de acertar e errar é um processo que é muito autêntico, é muito consciente de uma mente que decide. Mas a mente só pode decidir corretamente quando ela não é carregada pelas emoções. Tá? E para isso precisa-se ter uma espécie de purificação. Então, as emoções elas podem não admitir uma forma específica, mas elas admitem uma certa purificação. E daí então eu posso começar a ter certos dilemas que são justos, que são dignos. Né? Eu começo a pensar em um âmbito ou em uma esfera em que eu não tenho a clareza do que é melhor. E eu vou acabar escolhendo por aquilo que gere menos danos, por aquilo que tenha que eu posso ver maiores elementos positivos, tá? E não exatamente com uma dicotomia moral muito grande, onde é fácil eu perceber que eu estou agindo de forma inadequada, né? Mas que ainda assim eu afirme aquilo que eu esteja atraído, né? Que eu esteja espontaneamente atraído. Então a educação sentimental ela vem com essa força, e a arte ela vem com essa necessidade, ou com esse aporte de gerar em nós esses sentimentos. Então, a arte para gerar sentimentos, a educação sentimental para guiar as nossas escolhas e as nossas espontaneidades. Depois disso, o que é que viria? Viria, então, o elemento filosófico, né? Que aqui no canal a gente trabalha bastante também. E eu vou sintetizar a poesia, literatura e os outros temas que eu abordo aqui meio soltos como linguagem, tá? E aí, o que vem aqui, né? Eu vou sair de uma esfera emocional para passar para a linguagem. E a linguagem, o que ela é? Eu já abordei em outros vídeos, então não vou me demorar nisso. A linguagem, ela é uma expressão do pensamento, tá? Uma expressão, vamos dizer assim, discursiva, coerente e lógica, argumentativa, dialética, retórica, todos esses elementos do pensamento. E que tem uma trajetória que nos leva de um elemento expositivo, discursivo, para um elemento simbólico.
tá? Então, vamos depois fazer uma relação entre todas essas coisas, mas na linguagem eu já começo a estruturar o pensamento para que ele tenha cada vez mais clareza no que ele está no que ele está colocando. Eu vou aprendendo certas regras de escrita, certas convenções gramaticais, para que eu aprenda a estruturar o que eu estou colocando. E no próprio processo de você treinar uma caligrafia e praticá-la em um diário de reflexões, isso já vai te ajudando a estruturar os elementos que estavam muito dispersos, muito fora de um foco, quando eles eram simplesmente elementos emocionais. Então, assim, da minha experiência, o que eu percebo é que a consciência, ela não consegue expressar com clareza o que foi vivenciado nas sensações, nas emoções. E precisamos, então, de uma linguagem que possibilite isso. Então, a linguagem vai estruturar esse pensamento e essas experiências, tá? Então, assim, o pensamento, ele vai correr, então, por duas vias. Uma via verbal, né, lógica, discursiva, e uma via não verbal, que é mais conotativa, que é mais dedutiva, que não é direta, que vai por um caminho que lembra um pouco o que a gente chama de símbolos, tá? Mas ainda não é uma representação simbólica, eu já vou chegar nisso, tá? Então, o pensamento ele vai correr por essas duas vias, quase como duas vias totalmente separadas. Lembra um pouco aí, novamente, o Apolo e o Dioniso, né? Então, a importância da arte para poder direcionar para nós esses primeiros arquétipos, esses elementos que vão estruturar nossa consciência com essas figuras, com essas potências, tá? E então vem a linguagem para colocar essas medidas em termos, em palavras. Então, a palavra e, consequentemente, o vocabulário, que seria um conjunto dessas palavras, o conjunto que eu consigo utilizar dessas palavras, ou que uma língua possui de palavras, né, seria a parte mais concreta do pensamento. As palavras, então, são esses elementos. Quanto mais eu qualifico as minhas palavras, qualifico o meu vocabulário, melhoro a forma como eu disponho essas palavras, melhor eu organizo o meu pensamento. Então, é um processo de reflexão ou de projeção. À medida em que eu não consigo mexer no pensamento. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu não consigo mexer no pensamento diretamente. Então, porque o pensamento ele é muito sutil, ele é muito abstrato, ele escapa fácil. No momento que eu penso em algo, eu já estou pensando em outra coisa simultaneamente às vezes. Então, até eu ter um certo controle, onde eu passe de um argumento para outro e consiga gerenciar as imagens, isso leva um certo tempo. Então eu preciso, através da linguagem, através da modificação e da qualificação das minhas palavras, estruturar o pensamento que chega até mim através de terceiros, vamos dizer assim. Não o pensamento em si, mas as palavras que eu vou assimilando. Então eu vou qualificando a minha escrita, eu vou qualificando a maneira como eu me expresso, para que o meu pensamento ele fique qualificado. E com isso eu vou melhorando ele, tanto na via não verbal, quanto na via verbal, tá? Então, assim, no processo da linguagem, eu sei que eu tenho, às vezes a mesma palavra não quer dizer a mesma coisa, tá? E isso não tem nada a ver com o dicionário diretamente, mas sim com a intenção, com a forma como as palavras estão dispostas. E aí tem a ver com o sentido conotativo e tem a ver também com o próprio peso que eu dou a cada palavra que eu falo, né? Então, se eu falo assim de uma forma mais enfática, né, que é uma coisa até estranha,
mas porque é necessário dentro da exposição fazê-lo, né? Então eu vou dando as ênfases corretas para cada palavra, para que o discurso se estruture de uma forma em que ele seja mais claro possível. Então eu vou construindo um discurso ou uma oração, né? uma frase, um discurso geral, né? Uma argumentação que seja a imagem e semelhança daquilo que se passa no meu pensamento. Então é todo um trabalho, né, de artesão mesmo, né, de artista. Então o que a gente faz quando a gente está desenvolvendo a linguagem nada mais é do que desenvolver uma outra forma de arte. Um trabalho também de polir, de lapidar, de transformar, de pegar esta imagem interior que eu estou trabalhando, talhando e projetá-la no mundo externo. E quando eu projeto, ela se projeta de uma forma estranha, não muito bem. Então eu vou melhorando, eu vou qualificando, eu vou aprumando, me esmerando. Então tudo isso é um processo de construção. Tá? Então a linguagem vai nos levar para esse processo de projetar no mundo aquilo que nós pensamos. E essa projeção vai permitir com que a gente qualifique, assim como a arte permitiu que a gente qualificasse o nosso sentimento. E vem agora a filosofia, né? Porque o que a filosofia nos traz? Deixa eu pensar em uma definição de filosofia que se encaixa para o que eu estou querendo trazer, né? Mas todos sabem que a origem da palavra filosofia e o seu significado, né, em grego está relacionado com a busca da sabedoria, né? Sofia, né? E não Sofos ou Sofos, mas Sofia como essa entidade, como essa força, tá? E o filo, aquele que ama, aquele que busca, aquele que tem uma certa amizade, né? Porque quem ama busca, quem ama quer estar perto daquilo que ama. Então, aquele que ama a sabedoria. Logo, filosofia é, no sentido grego, buscar a sabedoria, né? Porque amar é buscar. E se não buscamos, não amamos. É simples assim. Claro que eu estou colocando de forma resumida aqui, sintética, né? A filosofia vai então abrir certos elementos da nossa consciência e buscar uma unidade. Sempre isso, sempre lembrem disso, porque a sabedoria ela é o ser humano chegando ao seu ápice. E chegar ao ápice é, como diz Plotino, né? Estou parafraseando, mas Plotino fala que nada cresce sem estar vinculado à sua unidade. E aqui eu estou dizendo que o ser humano vai crescer tendo como uma imagem de si essa unidade. Então, crescer para o ser humano é simultaneamente, ou talvez seja somente, a busca da unidade. Buscar a unidade dentro de si. E eu já havia falado então da estrutura das emoções, agora eu falei depois da estrutura do pensamento. A filosofia vai estruturar as emoções em coerência com os pensamentos. Porque não se pode avançar, né, e um dos campos da filosofia é o campo da moral, da ação, né, das escolhas. Não se pode avançar, não se pode se qualificar enquanto não se estruture as emoções e não se estruture os pensamentos. Porque o ser humano ele não é só pensamento, ele não é só mente, ele não é só intelecto, mas sim emoção, razão, sentimento. E isso tudo se condensa em um elemento que é o símbolo, tá? Embora a filosofia em si não seja um elemento que se baseie na criação de símbolos, tá? É uma coisa talvez mais ampla, mas o simbolismo seria o ápice de toda a comunicação do ser humano, né? A simbólica seria essa ciência que estuda como os símbolos eles estão no mundo da realidade, estão no real, né, no mundo concreto, mas eles falam do mundo ideal, eles são expressões do mundo ideal. E articulamos isso através da filosofia em elementos argumentativos, lógicos, dedutivos e
claro, elementos indutivos, onde eu vou pegando essas impressões dos meus sentidos e articulando isso dentro de uma faculdade superior, que é a faculdade da imaginação, que nos leva a uma tal de intuição. Então, a filosofia já tem dentro de si uma necessidade de se lançar ao elemento intuitivo, de se lançar ao elemento simbólico, articulando tudo isso através de uma razão. Então, quando eu estruturo uma linguagem, eu qualifico uma linguagem, eu estou arrumando, vamos dizer assim, a minha cabeça, tá? Eu tenho muitas aspas. E quando eu estou trabalhando a parte artística, eu estou arrumando o meu coração. A arte e a linguagem vão então como é que eu posso dizer? Eles vão se fundir, se harmonizar, né? Trabalhando então o coração e trabalhando a mente, tá? E nisso entra também expressões de religião, elementos de ciência, de política, tá? Eu estou pegando arte e linguagem como elementos genéricos, que são mais amplos, tá? Que são de alguma forma, estão de alguma forma ligadas com essa expressão emocional do ser humano e que estão ligados com essa expressão racional, mental, tá? Quando então a filosofia então vai representar o quê? Vai representar a síntese disso e a busca pela unidade disso tudo, que vai culminar no símbolo, que vai culminar na expressão mitológica, em certas parábolas, em certas narrativas que trazem esses mitos, né? E com a explicação racional disso, mas sem se privar da demonstração através da contação da própria história, né? Como faz Platão, onde sempre conta o mito, né, nas suas exposições, antes, né, e depois. Começa com o mito, termina com o mito, porque há certos pontos em que a razão não consegue chegar, mas é através da razão que a gente consegue extrair certas máximas e certas diretrizes para a nossa vida. E por isso a gente precisa sempre estar articulando esses dois elementos, os elementos essenciais e os elementos racionais. E a correta e a total harmonia entre essas duas articulações, ou entre esses dois elementos, né, é o que nós podemos chamar talvez de inteligência, tá? Porque a inteligência vai ser justamente esse ponto em que conecta a essência com a forma, através de um elemento que seja compreensível através do sentimento e da explanação. Então, se eu pudesse dizer assim, o que eu faço aqui no canal é justamente encontrar esse ponto central onde eu consigo articular essas três pontas, esses três elementos, tá? Então, arte, linguagem, filosofia, para que no centro disso, possamos chegar a uma espécie de simbolismo, uma espécie de expressão integral, uma expressão total, uma expressão do homem que seja plena das suas capacidades, das suas potencialidades, plena de imaginação, de memória, de intuição, de inteligência. Isso eu acho que eu considero uma ação muito difícil, né? E cada vídeo que eu faço aqui é uma nova tentativa desse processo, tá? E também os cursos que eu estou preparando, que eu tenho idealizado, vão nesse caminho, vão buscando isso, tá? Então, assim, é um caminho que eu considero, assim, bastante esforçado, né? Que exige bastante, em termos intelectuais, em termos de dedicação ao estudo, né?
e também exige uma certa prática nas artes, uma certa prática na vivência disso, né? Não é só simplesmente um estudo, tá? Mas que eu acho que vale muito a pena e que é necessário para todos que realmente quiserem uma vida feliz, uma vida que seja coerente com a sua natureza e sua essência humana. Então, caso você tenha gostado desse vídeo, vamos ficando por aqui já, tá? Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, um comentário ou qualquer coisa do tipo. Quiser pedir também alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai sempre tentar encaixar se estiver dentro das minhas possibilidades, tá? Então vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.